Isso é um país desenvolvido? Essa foi a pergunta que escapou, quase como um sussurro involuntário, dos lábios de Mary, uma profissional alemã, enquanto viajava pela primeira vez no trem de alta velocidade do Brasil. Uma frase nascida do mais puro espanto, que redefiniria completamente sua percepção de modernidade e progresso. Mary, funcionária de uma grande fabricante de eletrodomésticos na Alemanha, nutria um fascínio profundo pela cultura e pela inovação tecnológica do Brasil. A música, a arte vibrante, a criatividade pulsante do povo brasileiro e o emergente ecossistema de startups a encantavam à distância. Por isso, quando a oportunidade de visitar a filial da empresa no Brasil surgiu, acompanhada de sua chefe, Mila, ela sentiu uma onda de euforia. Embora seu coração estivesse ansioso para mergulhar na realidade brasileira, seu conhecimento sobre a infraestrutura do país era praticamente nulo. Assim, ao ser informada de que a viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro seria feita de trem, uma sombra de apreensão pairou sobre seu entusiasmo. Para Mary, a palavra trem era sinônimo de frustração. Em sua Alemanha natal, o Intercity Express, ou ICE, era famoso por seus atrasos crônicos e imprevisibilidade. A ideia de confiar em um sistema ferroviário para um compromisso de negócios crucial parecia uma aposta arriscada. Ela argumentou veementemente a favor de uma viagem de avião, um meio que considerava infinitamente mais seguro e confiável. No entanto, diante da insistência de seus anfitriões e do endosso de sua chefe, ela concordou, a contragosto, em embarcar no trem de alta velocidade. Mal sabia ela que dentro daquele vagão, sua visão de mundo estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. O que exatamente surpreendeu Mary de forma tão avassaladora? Vamos descobrir agora. Trabalhando em um escritório funcional e cinzento em Munique, onde a chuva de outono batia incessantemente contra as vidraças, Mary sonhava com o calor e as cores do Brasil. Ela era uma fã declarada não apenas dos produtos tecnológicos, mas da alma brasileira que parecia permear tudo, desde o design de móveis até as soluções de software. Quando o memorando sobre a viagem de negócios para a filial brasileira circulou, seu coração disparou. Era a chance de sua vida. Sem hesitar, ela foi a primeira a se voluntariar. Acompanhá-la ia Mila, sua superior, uma mulher que Mary admirava profundamente. Mila não era apenas uma líder competente e decisiva, mas também uma mentora atenciosa, sempre sensível às necessidades de sua equipe. Viajar ao lado dela era, para Mary, a realização de um desejo profissional e pessoal. Finalmente, o dia chegou. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, uma lufada de ar quente e úmido a envolveu, carregada de sons e cheiros exóticos. As placas em português com suas grafias familiares e ao mesmo tempo distintas, a encheram de uma alegria infantil. A agenda da viagem era intensa. Primeiro, uma série de reuniões na filial paulistana, seguida por uma negociação crucial com um fabricante no Rio de Janeiro. Do aeroporto, pegaram um transporte moderno até o coração financeiro da cidade, onde foram recebidas por Ricardo, o guia e representante da equipe local. Ricardo, um homem de sorriso fácil e aperto de mão firme, as acolheu com um calor que imediatamente dissipou o cansaço do longo voo. Após uma tarde produtiva de reuniões, Ricardo as levou a um restaurante sofisticado nos Jardins, onde, entre pratos da nova cozinha brasileira, revisaram o cronograma dos dias seguintes. Foi então que o plano para o dia seguinte foi confirmado, a viagem para o Rio de Janeiro. Mary, assumindo que voariam, ficou visivelmente confusa quando Ricardo mencionou, com naturalidade, que as passagens do trem de alta velocidade, o TAV, já estavam reservadas. Um silêncio momentâneo caiu sobre a mesa. Na Alemanha, Mary estava mais do que familiarizada com o equivalente do TAV, o ICE. A rede ferroviária de alta velocidade conectava as principais cidades alemãs e países vizinhos, sendo uma espinha dorsal do transporte europeu. No entanto, para ela, essa espinha dorsal sofria de uma escoliose crônica. Atrasos não eram uma exceção, mas a norma. Usar o ICE para compromissos profissionais exigia um planejamento cuidadoso e uma boa dose de sorte. Segundo dados da própria Deutsche Bahn, a pontualidade dos trens de longa distância mal chegava a 60%. Em dias ruins, isso significava que 1 a cada 2 trens estava atrasado. E a definição de atraso da companhia, o mínimo de 6 minutos, era quase uma piada. Atrasos de 1 hora ou mais eram ocorrências comuns, atribuídas à infraestrutura envelhecida,
obras de manutenção constantes e um cronograma excessivamente otimista. Além dos atrasos, cancelamentos e mudanças de rota eram frequentes, tornando qualquer viagem de negócios uma fonte de estresse. Para os alemães, a desconfiança na pontualidade de seus trens era um fato da vida. Com todo respeito, Ricardo, começou Mary, tentando modular sua preocupação com polidez na Alemanha, nossos trens de alta velocidade são terrivelmente não confiáveis. Perdi uma reunião importante em Frankfurt uma vez por causa de um atraso de 2 horas. Um voo não seria mais garantido? Ricardo ouviu pacientemente, um leve sorriso em seus lábios. Ele não parecia surpreso nem ofendido. Entendo perfeitamente sua preocupação, Mary. Mas aqui é diferente. Mila, que já havia visitado o Brasil anteriormente, interveio com uma tranquilidade reconfortante. Mary, eu também era cética na primeira vez. Mas você precisa experimentar para entender. Confie em nós. Ricardo assentiu. O TAV é o nosso orgulho. É mais do que apenas transporte, é uma declaração. Amanhã, você vai entender. Vendo a convicção nos olhos de ambos, Mary cedeu, ainda que com uma dose considerável de ceticismo. Naquela noite, em seu quarto de hotel com vista para o mar de luzes de São Paulo, Mary sentia um misto de ansiedade e curiosidade. Ela não conseguia imaginar um sistema ferroviário que pudesse superar a suposta eficiência alemã de forma tão dramática. A ideia parecia quase uma fantasia. Na manhã seguinte, o trio se dirigiu à estação central do TAV. A primeira impressão de Mary foi de choque. Em vez do caos barulhento e da arquitetura antiquada de muitas estações europeias, ela se deparou com um espaço amplo, iluminado e imaculadamente limpo. O design era arrojado e futurista, com tetos altos e painéis de vidro que inundavam o ambiente de luz natural. O chão de granito polido brilhava tanto que refletia a movimentação tranquila das pessoas. Não havia um único pedaço de lixo no chão. Mila, retornando do banheiro, comentou com um sorriso, incrivelmente limpo e bem equipado. Poderíamos aprender uma ou duas coisas. Os painéis de informação digitais com fontes claras e em vários idiomas guiavam os passageiros de forma intuitiva. Não havia confusão, nem correria. O fluxo de pessoas era ordenado e sereno. Mary observava os outros passageiros, executivos com seus laptops, famílias em férias, turistas de todo o mundo. Todos pareciam relaxados, uma atmosfera completamente diferente da tensão palpável que ela associava às viagens de trem. Na plataforma, enquanto aguardavam, um veículo de design aerodinâmico deslizou silenciosamente até parar. Sua carroceria, de um branco perolado com linhas sutis em verde e amarelo, brilhava como se tivesse acabado de sair da fábrica. Era elegante, potente e, acima de tudo, silencioso. Assim que as portas se abriram, uma equipe de limpeza entrou em ação com uma eficiência coreografada. Em poucos minutos, com movimentos rápidos e precisos, eles higienizaram todo o interior. Mary ficou fascinada, admirando o profundo respeito dos brasileiros pela limpeza e pela ordem naquele ambiente. Quando o embarque foi anunciado, eles encontraram seus assentos. O interior do vagão superou todas as suas expectativas. Os assentos eram mais largos e confortáveis do que os de muitos aviões, com um generoso espaço para as pernas que eliminava qualquer sensação de aperto. Preocupada com a bateria de seu celular, Mary sentiu um alívio imediato ao notar que cada assento possuía tomadas de energia e portas USB. O ambiente era climatizado na temperatura perfeita, e uma suave iluminação indireta criava uma atmosfera relaxante. Mila, talvez sentindo o cansaço da viagem, fechou os olhos para descansar. Mary decidiu fazer o mesmo, tentando acalmar seus nervos e se concentrar nos próximos compromissos de trabalho. Ela olhou para o relógio. Faltavam 2 minutos para a partida. Fechou os olhos, esperando o solavanco familiar, o rangido dos freios se soltando e o ruído crescente do motor que sempre anunciavam a partida de um trem na Alemanha. O tempo passou, mas o silêncio no vagão permaneceu inalterado. Ela não sentiu absolutamente nada, nenhum movimento, nenhuma aceleração. Já devem ter se passado os 2 minutos, pensou com uma ponta de sarcasmo resignado. Claro, o trem brasileiro também se atrasa. Então ela abriu os olhos e o que viu a deixou sem fôlego. Pela janela panorâmica, os arranha-céus de São Paulo já estavam se distanciando em alta velocidade. O trem não estava parado, ele estava voando sobre os trilhos. Se não estivesse olhando para fora, ela jamais teria percebido que estavam em movimento.
A viagem era de uma suavidade inacreditável, sem qualquer vibração ou balanço. Era como deslizar sobre seda. Verificando o relógio novamente, ela constatou que já havia passado 1 minuto da hora programada para a partida. Eles haviam partido com uma pontualidade absoluta, e ela nem sequer havia notado. A velocidade era vertiginosa, mas o interior do vagão permanecia um santuário de silêncio. O ruído do motor e o som do vento eram quase imperceptíveis, um testemunho da incrível engenharia de isolamento acústico. Mas não era apenas o veículo que era silencioso. Os passageiros também contribuíam para a atmosfera serena. Cada um estava absorto em suas próprias atividades, lendo em tablets, trabalhando em notebooks, ou simplesmente apreciando a paisagem. Aqueles que conversavam o faziam em tons baixos e respeitosos. Mary lembrou-se do Ice alemão, que até possuía vagões silenciosos, mas que raramente eram respeitados. Nos vagões comuns, conversas em voz alta e chamadas de celular eram a norma. Ali no TAV brasileiro o ambiente era comparável ao de uma biblioteca. A paz era tão profunda que ela sentiu a tensão em seus ombros se dissipar. A ansiedade que a acompanhará desde a noite anterior se dissolveu, substituída por um sentimento de calma e admiração. A diferença entre o TAV brasileiro e o Ice alemão era abissal. Com o Ice, a incerteza era a única constante. Ali, sentada em um assento espaçoso, em um vagão impecavelmente limpo e silencioso, ela se sentia completamente em paz. Algum tempo depois, Ricardo distribuiu lanches que havia comprado na estação, pães de queijo gourmet ainda quentes, e sucos de frutas tropicais frescas. Enquanto saboreavam a simples e deliciosa refeição, Ricardo chamou a atenção delas. Mila, Mary, olhem pela janela. Mary ergueu os olhos e o que viu a deixou novamente estupefata. Sob um céu azul e límpido, a majestosa serra do mar se erguia, um tapete infinito de verde exuberante e montanhas imponentes. As encostas cobertas pela Mata Atlântica formavam um cenário de beleza primitiva e avassaladora. Ver a serra com esta clareza é um presente, disse Ricardo. Hoje vocês estão com sorte. Mila e Mary ficaram em silêncio por um longo momento, hipnotizadas pela paisagem. Outros passageiros no vagão também pareciam cativados, alguns colados à janela, outros tentando capturar a imagem com seus celulares. Foi nesse momento de pura admiração que as palavras escaparam de Mary, um reflexo de seu assombro. Isso é um país desenvolvido? É inacreditável pensar que isso e a Alemanha são considerados na mesma categoria. Ricardo se virou, uma expressão de surpresa no rosto. Preocupada que seu comentário pudesse ter soado ofensivo, Mary se apressou em explicar. Ricardo, me desculpe, não foi o que eu quis dizer. É que, ontem você viu como eu estava relutante em pegar o trem. Agora, vejo como estava errada. Fico feliz que minha impressão tenha mudado tão drasticamente. Ela continuou, a voz carregada de uma nova compreensão. Na Alemanha, muitos de nós vemos os atrasos dos trens como algo inevitável. Os equipamentos são mais antigos, o interior é menos confortável. Nós nos acostumamos com isso, e eu erroneamente acreditei que todos os trens de alta velocidade do mundo eram assim. Mas o TAV é completamente diferente, ela prosseguiu, gesticulando para o ambiente ao redor. Apesar da frequência altíssima de viagens, a pontualidade é cirúrgica. O interior é silencioso, confortável, um espaço onde se pode verdadeiramente relaxar. Este trem parece um veículo do futuro, e no entanto de dentro desta cápsula de modernidade. Podemos contemplar uma paisagem que parece uma pintura clássica, uma natureza intocada. É essa coexistência da tecnologia mais avançada com a beleza atemporal do mundo natural que me chocou. Sinto que o Brasil transcendeu a própria definição de país desenvolvido. Ouvindo o desabafo sincero de Mary, Ricardo sorriu, desta vez com um brilho de orgulho nos olhos. Ele começou a explicar uma das características fundamentais do TAV, a precisão. Para nós brasileiros, um atraso de poucos minutos já é considerado um problema. Chegar exatamente no horário previsto é a expectativa padrão. O TAV que estamos usando agora tem uma taxa de pontualidade superior a 99%. Uma das mais altas do mundo. Operamos dezenas de viagens por dia em um cronograma extremamente denso. Isso é extraordinário, disse Mila. Um cronograma tão apertado com praticamente zero atrasos. Se contássemos isso na Alemanha, ninguém acreditaria.
Ricardo continuou: qualquer pequeno desvio, por menor que seja, aciona um alerta no nosso centro de controle operacional, o cérebro do TAV. Imediatamente, tripulação e equipes de terra se mobilizam para corrigir o curso. E mais importante, em toda a história de operação, nunca tivemos um único acidente fatal por descarrilamento ou colisão. O TAV é reconhecido mundialmente por sua segurança. Acredito, sinceramente, que é um dos maiores orgulhos do Brasil. As palavras de Ricardo ressoaram em Mary. Ela finalmente compreendeu o quão equivocada havia sido sua suposição inicial. Enquanto na Alemanha se brincava que a única coisa pontual na Deutsche Bahn é a certeza do atraso, no Brasil, a pontualidade era um pilar inegociável do serviço. Nesse momento, Mila apontou para a garrafa de água sobre a mesinha dobrável. Olhe, Mary, não há uma única ondulação. Mary se inclinou para ver. Era verdade. Apesar de viajarem a quase 300 km por hora, a superfície da água na garrafa estava perfeitamente imóvel, como se estivessem parados. Aquela pequena demonstração visual foi, para Mary, a prova definitiva da superioridade tecnológica que estava testemunhando. A viagem, que ela temia ser uma fonte de estresse, transformou-se em uma das experiências mais agradáveis e relaxantes que já tivera. O tempo passou voando, e quando se deu conta, já se aproximavam do Rio de Janeiro. O trem deslizou suavemente para a plataforma da estação, e ao verificar o relógio, Mary confirmou: chegaram exatamente no horário previsto, sem um segundo de desvio. Ela não pôde deixar de sorrir, admirada por aquela precisão genuína. Felizmente, a reunião com o fabricante no Rio foi um sucesso. Naquela noite, sozinha em seu quarto de hotel, Mary sentiu a necessidade de compartilhar sua experiência. Ela abriu suas redes sociais e escreveu um post. Tive minha primeira experiência com o trem de alta velocidade do Brasil hoje. Fiquei chocada com o quão silencioso foi, eu nem percebi que tínhamos partido. Chegamos com pontualidade britânica, ou melhor, brasileira. Sem vibrações, super silencioso e incrivelmente confortável. Honestamente, é melhor do que voar. Que dia! A postagem rapidamente acumulou curtidas e comentários. Amigos da Europa expressaram sua inveja, compartilhando suas próprias histórias de frustração com os trens locais. Brasileiros responderam com orgulho, e alguns até ofereceram explicações técnicas. Um comentário de um engenheiro brasileiro chamou sua atenção: a suavidade não se deve apenas ao trem, mas também à qualidade excepcional dos trilhos. Eles são projetados para minimizar ruído e impacto, com coxins de amortecimento especiais sob os dormentes. É o acúmulo de pequenos detalhes que cria essa experiência. Lendo os comentários, Mary percebeu o quanto o TAV era um ponto de interesse e orgulho nacional. As palavras de Ricardo, é o orgulho do Brasil, ecoaram em sua mente, aquecendo seu coração. No dia seguinte, eles pegariam o TAV de volta para São Paulo. A perspectiva de viajar novamente naquele oásis de tranquilidade a fez adormecer com um sorriso. Pela manhã, o trio chegou à estação no Rio. O local, assim como o de São Paulo, estava repleto de lojas de souvenirs e iguarias locais. Enquanto Mary e Mila escolhiam alguns doces, Ricardo comprou o que chamou de marmitinha de luxo para a viagem. Na plataforma, o mesmo trem aerodinâmico chegou, pontual como sempre. Ricardo sorriu ao ver Mary tirando várias fotos do veículo com seu celular. Ele percebeu que ela havia se tornado uma convertida, uma verdadeira fã de seu trem. Acomodados em seus assentos, Mary novamente observou o relógio, testando a pontualidade. Exatamente no horário, o trem começou a se mover, suavemente, sem um minuto de atraso. Enquanto Ricardo arrumava o almoço, ele comentou: no Brasil, operar no horário é o padrão. Ninguém se surpreende. Mas olhando globalmente, parece que isso é uma raridade. A palavra padrão ficou na mente de Mary. A partida imperceptível, o silêncio absoluto a 300 km por hora, a limpeza impecável. Para os brasileiros, aquele nível de excelência era o padrão. Para ela, era algo a ser reverenciado. O tempo estava nublado na viagem de volta, impedindo a vista clara da serra, mas observar a paisagem serena das planícies e campos que passavam pela janela era, ainda assim, uma experiência cativante. Mary agradeceu a Ricardo por ter insistido no trem. Ela sentia, do fundo do coração, que ele estava certo. Era infinitamente mais confortável e eficiente que um avião. Mila concordou. Eu também estava apreensiva antes da minha primeira vez, mas depois de experimentar,
percebi que é um mundo completamente diferente dos trens alemães. Além disso, acrescentou Ricardo com um piscar de olhos, no TAV, podemos desfrutar de uma refeição deliciosa. Os três riram, aproveitando o momento de camaradagem. A primeira viagem de negócios de Mary ao Brasil terminou com sucesso, rendendo-lhe elogios de Mila e uma nova perspectiva. De volta à Alemanha, enquanto distribuía os souvenirs brasileiros, ela relatava com entusiasmo sua experiência no TAV. Seus colegas ouviam fascinados. É o dia e a noite em comparação com a Deutsche Bahn, disse um deles. Que inveja dos brasileiros! Quem me dera nossos trens evoluíssem assim. Vendo o interesse genuíno de todos, Mary decidiu fazer um novo post mais detalhado. Refletindo sobre minha viagem, o trem de alta velocidade no Brasil versus na Alemanha. A diferença é gritante. O TAV é extremamente pontual, nem um minuto de atraso. Os assentos estão sempre impecáveis. Mesmo com o trem cheio, ninguém fala alto. O design do trem é minimalista. Mas a paisagem que se vê da janela, com montanhas e campos verdejantes, é espetacular. Muito melhor que avião. Se for ao Brasil, o TAV é uma experiência obrigatória. Desta vez a repercussão foi ainda maior. A postagem viralizou. Pessoas de todo o mundo expressaram sua surpresa e admiração. Muitos consideravam o TAV brasileiro um sistema à frente das ferrovias mundiais e prometiam incluí-lo em seus futuros roteiros de viagem. Houve até quem sugerisse que o modelo brasileiro deveria ser exportado para outros países. Como antes, muitos brasileiros responderam. Um deles, que já havia viajado pela Alemanha, compartilhou uma experiência traumática de perder uma conexão importante por causa de um atraso do ICE, arruinando um dia inteiro de sua viagem. Outros expressaram um sentimento renovado de apreço pela confiabilidade do TAV. Mary ficou sabendo que, recentemente, turistas estrangeiros têm vindo ao Brasil especificamente para viajar no trem, cuja localização conveniente das estações, em comparação com aeroportos distantes, também é um grande atrativo. Enquanto as notificações continuavam a chegar em seu celular, Mary sentia a dimensão do interesse global pelo TAV. Ela relembrou com carinho sua viagem e, embora tivesse acabado de voltar, já sentia saudades do Brasil. Se um dia voltasse, seria para viajar por aquele trem novamente, não a trabalho, mas como turista para explorar além de São Paulo e Rio de Janeiro, para se deixar levar pela paisagem brasileira vista da janela daquele milagre da engenharia. Para quem vive no Brasil, talvez a pontualidade e a eficiência do TAV sejam tidas como certas, um detalhe do cotidiano sobre o qual raramente se reflete. No entanto, em uma perspectiva global, a realidade é muito diferente. O design elegante, a hospitalidade calorosa, o conforto a quase 300 km por hora, a operação precisa e a segurança impecável, tudo isso faz do TAV brasileiro um sistema de classe mundial, uma referência de excelência. E apoiado na avançada tecnologia brasileira e em uma gestão meticulosa, ele continuará a proporcionar viagens seguras e confortáveis para inúmeras pessoas, um símbolo veloz e silencioso do futuro que o Brasil constrói sobre trilhos.